Oi. Todo mundo que treina, ou quase todo mundo, já ouviu falar de creatina, né? Para força, para o músculo, é super popular. Uhum, com certeza. Mas assim, e o cérebro? Será que essa fama toda vale para nossa cabeça também? Ou a história lá é outra? Pois é, essa é a grande questão. É isso que a gente vai investigar hoje, sabe? Dando uma olhada numa revisão científica importante, a Creatine Supplementation and Brain Health. A ideia é, tipo, separar o que é fato do que é talvez exagero sobre creatina e cérebro. Exato. E para começar, é fundamental entender uma coisa. O cérebro é um órgão que gasta muita, mas muita energia. Pensa aí, tipo uns 20% de tudo que a gente consome no dia. Nossa, 20%? É bastante coisa. Muita coisa. E assim como os músculos, ele tem um sistema próprio para usar a creatina, sabe? Para gerar energia rápida. Isso já mostra que ela tem sim um papel importante lá dentro. Hum, Só que tem um detalhe, né? O cérebro é meio autossuficiente. Ele produz uma boa parte da creatina que ele precisa. Ah, ele mesmo produz. Isso. E embora ele consiga pegar um pouco da creatina que está no sangue, essa absorção, bom, ela é bem mais difícil do que no músculo. Existe uma barreira protetora, a barreira hematoencefálica, que controla muito o que entra e sai. Pera aí, então, se a gente toma o suplemento de creatina, quer dizer que não adianta tanto para o cérebro quanto para o músculo. O nível lá dentro não sobe igual. É exatamente esse o ponto-chave da pesquisa. Ela mostra que a suplementação pode sim aumentar os níveis no cérebro, mas o aumento é bem mais modesto. Modesto quanto, mais ou menos? Olha, a média que os estudos mostram fica entre 5 e 10%. Só isso? Caramba, é bem menos do que a gente vê no músculo, né? Tipo, nem metade, talvez. Sim, a diferença é bem significativa e, assim, ainda não existe um protocolo batido, sabe? Tipo, qual a dose certa, por quanto tempo tomar, para conseguir o máximo desse pequeno aumento no cérebro. Entendi. Talvez precise de doses mais altas ou usar por mais semanas. Ainda está em estudo. E uma coisa curiosa: parece que a dieta da pessoa não influencia tanto nos níveis base de creatina no cérebro. Vegetarianos e quem come carne começam com níveis parecidos lá. Interessante isso. E você falou que o cérebro produz a própria. Mas tem alternativas. A revisão fala do GAA, né? O que é isso? Ah, sim, o GA. É o ácido guamidino acético. Ele é tipo um passo antes da creatina na fabricação dentro do corpo. É um precursor. Ah, tá. A ideia, a hipótese, é que talvez o GAA consiga passar por essa barreira do cérebro com mais facilidade, usando outros caminhos, outras portas. E aí, lá dentro, ele seria convertido em creatina. É uma linha de pesquisa promissora, justamente por essa dificuldade da creatina pronta de entrar. Saquei. Ok, então o aumento no cérebro é pequeno, mesmo suplementando. Mas esse pouquinho que aumenta, na prática, faz alguma diferença? Tipo, para nossa cognição, para pensar melhor, lembrar das coisas? É aí que a coisa fica um pouco mais sutil, digamos. Existe sim um potencial, mas ele parece brilhar mais quando o cérebro está sob estresse. Estresse como? Pensa tipo numa noite muito mal dormida, ou situação de falta de oxigênio, ou quando a gente está fazendo uma tarefa mental super complexa, que exige muito. Nessas horas, a demanda por energia no cérebro dispara. Uhum. Aí, essa creatina extra, mesmo que pouca, poderia dar uma ajuda, um suporte energético. E tem estudos que mostram isso funcionando ou ainda está meio incerto? Então, os resultados são bem mistos. Não tem um consenso claro. Por exemplo, teve um estudo que viu melhora na pontaria de jogadores de rugby depois de ficarem sem dormir. Sério? Que específico. Pois é, outros viram alguns benefícios em testes de memória, tipo lembrar números, ou de raciocínio, em idosos, ou em vegetarianos, ou mesmo em jovens sobre algum tipo de estresse controlado. Mas, Mas, por outro lado, tem muitos estudos, principalmente com jovens saudáveis, descansados, que não acharam efeito nenhum, nada. Então, ainda falta entender bem quais funções cognitivas podem melhorar e em que condições exatamente. entendo. E tem uma limitação grande que a própria revisão aponta. São poucos os estudos que conseguiram medir as duas coisas juntas, sabe? Medir o aumento da creatina lá no cérebro e a melhora na cognição da pessoa ao mesmo tempo. Ah, faz todo sentido.
Sem essa ligação direta, fica difícil cravar que foi a creatina, né? Exatamente. A relação causa-efeito fica mais difícil de estabelecer. Ok. Então, para o dia a dia normal, talvez não seja tão impactante. Mas e em situações mais extremas? Tipo, uma lesão cerebral, uma concussão, a creatina poderia ter um papel aí na recuperação? Essa é uma área que a revisão explora e que parece bem promissora, sim. Uma lesão cerebral traumática, mesmo que seja leve, ela causa uma bagunça no metabolismo de energia do cérebro. Imagino. E pode até diminuir os níveis de creatina que já estavam lá. Então, a suplementação entra como uma estratégia teórica para ajudar a suprir essa demanda extra de energia e, quem sabe, proteger células cerebrais. E além da energia? Poderia ajudar em outras coisas que acontecem depois da lesão, como problemas nas mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, e também o estresse oxidativo, que é um tipo de dano celular. E na prática, em pessoas, o que já se viu? Bom, os estudos em animais são bem animadores, mostram redução de dano e tal, mas a gente tem que lembrar daquela questão. Em humanos, a captação pelo cérebro é menor. Certo. Mesmo assim, alguns estudos piloto, feitos com crianças e adolescentes que tiveram lesão cerebral, mostraram sim algumas melhorias. Coisas como na cognição, na comunicação, até no autocuidado. E também redução de sintomas chatos, como dor de cabeça, tontura, fadiga, depois de suplementar. Puxa, isso é interessante. E teve um achado bem relevante também. Pesquisaram atletas já aposentados, que tiveram muitos impactos na cabeça ao longo da carreira. Anos depois, eles mostraram ter níveis mais baixos de creatina no cérebro. Nossa. Isso sugere que o efeito da lesão pode ser duradouro, né? E que talvez a suplementação pudesse ter um papel ali a longo prazo ou até como prevenção nesses grupos de risco. Faz sentido. E como a creatina é considerada bem segura, barata, a revisão meio que sugere que pode ser uma coisa prudente a se considerar para quem está em alto risco de ter uma lesão dessas, mesmo enquanto a gente espera por mais estudos clínicos grandes para ter certeza absoluta. Entendido. Então, para a gente amarrar essa análise da revisão, parece que a creatina tem sim um potencial para o cérebro, principalmente nessas situações de aperto energético, né? Falta de sono, tarefa muito difícil, ou na recuperação de uma lesão. Isso. Mas diferente do que acontece no músculo, que o efeito é bem claro, no cérebro a coisa é mais modesta, mais condicional. Depende da situação, não é um turbo garantido para todo mundo, pelo que a ciência sabe hoje. Exatamente essa conclusão. E ficam aí perguntas importantes para responder ainda, né? Qual seria o jeito ideal de suplementar para realmente fazer o nível no cérebro subir mais? Aham. A gente precisa muito de estudos que consigam conectar diretamente esse aumento lá dentro com a melhora cognitiva específica. E, claro, identificar melhor para quem e quando essa suplementação realmente vale a pena. Perfeito. E para deixar uma última pulga atrás da orelha, uma provocação que vem da própria pesquisa. Já que o cérebro faz a sua própria creatina e pegar de fora é meio difícil, será que o futuro mais eficaz não seria achar jeitos de turbinar essa produção interna do cérebro? Talvez usando precursores como o GA, em vez de só tomar mais creatina pronta? Fica aí para a gente pensar.